Os advogados de defesa da Emanuela entendem que ela tem sim o direito de ficar em silêncio, mas ela não quis responder nem mesmo o cargo que ocupa na Precisa Medicamentos. Então deixar aberto aí para você comentar sobre isso e também fazer pergunta ao senador. Boa noite, Igor. Boa noite, senador Humberto Costa. Boa Prazer noite. falar com o senhor aqui no UOL. Tenho acompanhado o trabalho lá na CPI da pandemia, a dificuldade de lidar com a bancada negacionista da CPI. Essa questão, Igor e senador, da depoente de hoje, ela é importante porque é um direito constitucional, o Estado Democrático de Direito permite que ninguém produza prova contra si mesmo. Até aí, está perfeitamente dentro da Constituição e a gente tem que aplaudir isso. A comissão não pode cair numa tentação lavajatista e fazer ali uma espécie de tribunal de exceção. Mas é importante ter muito claro exatamente o que um depoente pode e não pode dizer, porque virou uma loteria, né, senador? Chega ali na mão de um ministro, se colhe um habeas corpus que cobre determinadas coisas e não cobre outra. Então é importante que o Supremo faça esse esclarecimento. Eu acho que esse foi um ponto importante do dia que eu destacaria, e o outro, eu quero perguntar ao senador, é a respeito do Braga Neto, ministro da Justiça. O senador Renan Calheiros quer a convocação do Braga Neto para a CPI, já tem lá na Câmara dos Deputados, na Comissão de Fiscalização e Controle, um pedido para que ele vá dar explicações sobre aquela nota golpista, em que ele faz uma ameaça à CPI. Eu vi o discurso do senador Humberto Costa hoje, na linha do discurso da Elisiane Gama e de outros senadores, a respeito do absurdo que é uma nota golpista, aquela pressão que foi feita em cima do Omar Aziz e do parlamento, a necessidade de reagir. Agora, senador, o Braga Neto, ele estava na Casa Civil. Durante a maior parte da pandemia, ele era o encarregado de organizar na Casa Civil o trabalho dos ministérios, de coordenar uma ação global do governo. Quando o Elcio Franco sai da saúde, ele vai se instalar justamente lá na Casa Civil que estava com o Braga Neto até ele ir para a defesa. Concretamente, por que é importante um depoimento do Braga Neto à CPI? Há alguma coisa concreta em relação a ele, nesses casos Covaxin, da VAT? Veja, em primeiro lugar, ele era o coordenador do grupo de trabalho interministerial para o enfrentamento à Covid-19. Desenvolveu essa função desde o início da pandemia até agora, bem recentemente. E na condição de chefe da Casa Civil, passavam por ele todas as orientações e decisões encaminhadas ao Ministério da Saúde, que tratavam de vários aspectos, inclusive da aquisição de insumos, né? E se nós julgarmos pelo discurso do ministro Pazuello e do próprio secretário executivo Elcio Franco, essas pessoas não tinham autonomia absolutamente nenhuma para tomar as suas decisões, de modo que, com toda certeza, a maior parte das decisões emanavam do próprio Palácio do Planalto, né? Além do mais, muitas decisões que foram tomadas levando em consideração a realidade do relacionamento do governo com o Congresso Nacional. Isso envolve também o responsável pela articulação política, que à época era o ministro também militar, né, que cumpria esse papel, não estou lembrando aqui o nome dele. Portanto, essas duas pessoas, né, mas principalmente o Braga Neto, têm vínculos com as decisões que foram tomadas. Né? E eu creio que é importante que eles possam comparecer, ou ele, pelo menos, possa comparecer à CPI, para que ele esclareça a participação dele nesse processo. E por que de uma decisão tão desproporcional a um fato que foi essa nota e o seu teor, não é? Causa espécie porque em nenhum momento o senador Omar Aziz agrediu as Forças Armadas como instituições, em nenhum momento ele generalizou a avaliação sobre o comportamento de alguns militares. E uma coisa também que é preciso te dizer, a partir do momento que alguém das Forças Armadas assume uma responsabilidade civil no governo, tem que responder como um funcionário civil, alguém que ocupa uma função civil. Não pode haver um tratamento diferenciado.